nome é Ângela, sou psicóloga formada há mais de 10 anos. Meu nome é Alexandra e estou nessa transição de enfermeira e terapeuta. Fiz formação em TRG, né? Comecei o meu processo como terapeuta pela TRG. Eu me chamo Márcia Granville. Eu tenho várias formações. Com muita arrogância, Paulo, eu já ganho 10 mil reais. Só porque eu não imaginava o que esses 10 mil me custava. Só não tinha cliente, né? E nem sabia como conseguir ver o problema do cliente, assim, em primeiras sessões e tal. Isso era muito complicado para mim. Eu nunca postei uma foto minha em rede social, ninguém nunca tinha me visto antes. Eu tinha muita dificuldade também de cobrar do meu cliente, porque eu me sentia insegura nos atendimentos. E aí, assim, eu já estava há alguns anos fazendo cursos, muitos cursos, né? E aí, assim, não estava conseguindo me divulgar da forma correta, ter clientes como eu gostaria. Às vezes é uma forma de pagamento que não estava sendo feita. A forma de não ter clientes. E hoje eu entendo que eu quero, né, ter clientes pagantes, só que trabalhar menos, ter qualidade de vida, qualidade para minha família e tempo para mim. E foi nesse encontro que hoje a minha terapia aumentou, eu conquistei no final um grupo de 12 mães. O viver de terapias, para mim, foi uma coisa assim, intenso. Mas ao mesmo tempo é libertador. Mas deu tudo certo, hoje eu estou bem, já estou com algumas clientes, pagante. Comecei a aceitar o desafio de postar vídeo todos os dias e foi libertador, foi doloroso, foi desafiador, mas é muito gratificante. Hoje eu estou trabalhando com um grupo de 10 mulheres. E aí, quando eu entrei no Viver de Terapias, no momento que eu consegui entender tudo que eu fazia de errado, o que estava me afastando, né, do sucesso, ali tudo mudou. Todas as pessoas que começaram a chegar até mim, eu conseguia fechar com elas. Todos os dias eu tenho pessoas me chamando, querendo agendar. E nesse viver de terapias, eu me permiti ser mais polida dentro das minhas formações e criar o meu método. Eu fiz uma transformação gigante dentro de mim. Eu digo para vocês, vale a pena, é corrido, mas é transformador. Você tem o seu método, que com todos os seus conhecimentos você vai agregá-los no atendimento. E é isso que é o seu diferencial. E com certeza no Viver de Terapias vocês vão saber disso. E toda vez eu dizia a mesma coisa. Então vai valer cada aula, vale o dinheiro que vocês pagaram. E vai dar tudo certo. Porque se deu comigo, minha gente, vocês vão tirar de letra. Abre o peito e vai para frente, que vai ser um momento único. E olha, um detalhe. Passa rápido demais. Eu nem fiz os grupos ainda e agora tá abrindo minha visão para fazer os grupos. Então me aguardem. Nós chegamos umas e saímos outras. Nós saímos gigantes. Não existe curso igual a esse. Não existe. Muito bem-vindos à jornada do Terapeuta Desbloqueado, este evento poderoso que vai mudar a sua vida, terapeuta. Seja bem-vindo, chega pra cá, se sinta à vontade, essa é a sua casa. A gente está na jornada do Terapeuta Desbloqueado e você é muito bem-vindo, você é meu convidado. Por isso, a partir de agora, eu quero que você tenha a certeza de que tudo que você vai ver aqui, a partir desse momento, se trata de ter mais clientes que pagam
pela sua terapia. É isso mesmo. Se o seu sonho, se o seu objetivo é você prosperar financeiramente, tendo segurança em viver de terapias, você está no lugar certo. Inclusive, eu vou te mostrar aqui na jornada como você vai ser respeitado pela sua profissão como terapeuta, se tornando incomparável, único, de maneira que nenhum cliente possa dizer: ah, mas lá no fulano é mais barato. Não, eu vou te mostrar como você vai ser um profissional único e incomparável. E vou te pedir, antes de eu dar início ao conteúdo, à aula propriamente dita, que tal se você compartilhar agora essa aula com um grupo de terapeutas que você faz parte? Por isso, se você olhar aqui embaixo em compartilhar, clica em compartilhar aqui no YouTube, por favor. Clica aí. Você está vendo que aparece a logo do WhatsApp, o símbolo do WhatsApp ali? Se você clicar nesse símbolo do WhatsApp, eu vou te dar 60 segundos. 60 segundos eu vou te dar agora para você enviar essa aula para os grupos de terapia que você faz parte no WhatsApp. Para você enviar agora essa aula para os terapeutas que são seus amigos, seus colegas e que precisam descobrir como ser valorizados como profissionais de terapia. E a gente faz isso não é apenas para que mais pessoas vejam o nosso conteúdo, mas é porque nós, terapeutas, precisamos nos unir para valorizar a classe, para valorizar o nosso trabalho. Agora que você está comigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero te mostrar o que você vai aprender nessas 3 aulas aqui comigo. Na aula 1, o que nós vamos fazer hoje, nessa aula 1, é aprender a ter segurança no atendimento. Isso é, eu quero que você tenha a garantia de que o teu cliente vai sair 100% satisfeito com a terapia que você faz. Na aula 2, nós vamos ter uma aula 2 na próxima quarta-feira, às 20 horas. Então anota na sua agenda, quarta-feira, 20 horas, aula 2. E é nessa aula que, para ter mais clientes que pagam pela sua terapia, você vai aprender a se tornar um terapeuta que é único. O que eu quero dizer com único? Eu quero dizer que você vai ser incomparável. Vamos pegar o exemplo de uma psicóloga. Ela se formou depois de 5 anos e meio de faculdade, depois de tanto investimento, e ela sai da faculdade. E aí o cliente pergunta: quanto é que sai a sessão, doutora? Ah, sai R$150. Aí ela chega, esse cliente chega num outro bairro e encontra outra doutora, também formada em psicologia. E ela pergunta: doutora, quanto é que sai a sessão? E aí a doutora diz assim: ah, sai R$120. E a cliente, ela pensa: pô, as duas são psicóloga por psicóloga, eu vou na mais barata. Então isso é ser comparável. E isso acontece com psicólogos, psicanalistas, pessoas formadas em constelação familiar, pessoas formadas em TRG, pessoas formadas em humanoterapia, pessoas formadas em radiestesia, em todas as técnicas. Quando você se define pelo seu curso, você se torna comparável. O que eu vou mostrar para você na aula de quarta-feira é como você ser único e incomparável, de maneira que o cliente não consiga fazer essa comparação e que o valor que você cobrar vai ser o valor que ele vai querer pagar, porque ele não vai ter o que você oferece em nenhum outro lugar. Na aula 3, anota aí, sexta-feira, 20 horas, aula 3, eu vou te mostrar, você vai aprender exatamente a ter mais clientes que pagam pela tua terapia. Exatamente. Na aula 3 a gente vai amarrar todo o conhecimento da aula de hoje, da aula de quarta e sexta-feira a gente reúne tudo isso com chave de ouro para você ter mais clientes que pagam. E você vai descobrir, né, que viver de terapias é um caminho que oferece prosperidade, sim, porque, afinal de contas, quantas pessoas você conhece que cumprem horário das 8 da manhã às 6 da tarde, que conseguem receber R$350 em um atendimento de 1 hora, 1h30? Exatamente, o terapeuta tem essa possibilidade. Você pode cobrar 150, 250, 350. Eu tenho alunas minhas que cobram R$1.200 por um atendimento. O meu atendimento, eu, Paulo, cobro R$2.400 por uma sessão de terapia. Então, aonde é que você tem a oportunidade de ter tanta prosperidade?
Não se trata apenas de encher a agenda de clientes. Se trata de você ter liberdade, de você poder se dar o luxo de atender 3, 4 clientes numa manhã e tirar o resto do dia para fazer outras coisas, como, por exemplo, estar com seus filhos, como, por exemplo, estudar, como, por exemplo, ajudar a fazer caridade. Quer dizer, isso é liberdade, isso é o poder. E mais do que isso, na sexta-feira, nessa aula, eu vou te mostrar como é possível você ter estabilidade, segurança financeira. O que eu quero dizer com isso? É você ter a garantia que todo mês você vai ter um valor mínimo que garante todas as tuas despesas e dão segurança para a tua família. Essa aula de sexta-feira vai amarrar o conhecimento de hoje, de quarta, e vai reunir tudo num novo nível de experiência como terapeuta que você vai ter. Então eu imagino que você está aí pensando assim, cara, o que esse cara está falando é bom demais para ser verdade. Eu estou aqui, estou formada talvez há 6 meses, talvez há 1 ano, talvez há 2 anos, e não consigo ganhar mais que 2.000 por mês. Não consigo sequer ter cliente. Talvez eu estou aqui assistindo esse cara falar e eu só tenho cliente 0,800. E aí esse cara chega aqui agora falando que tem alunas dele que cobram R$ 1.200 por um único atendimento. Ele está falando para mim que ele cobra R$ 2.400 pelo atendimento dele. Será que isso é verdade? E olha, se eu tivesse aí sentado, aonde você está me assistindo, provavelmente eu também ia ficar com essas dúvidas. Provavelmente, talvez eu também iria duvidar. E foi por isso que eu convidei algumas das minhas alunas para vir aqui falar com vocês. Vamos começar ouvindo o que a Marisa Suzy tem para nos dizer? Olha aí o que a Marisa vai falar. Eu tenho várias formações. E nesse viver de terapias, eu me permiti ser mais polida dentro das minhas formações e criar o meu método. Cada uma criou seu método, cada uma aproveitou da forma necessária que condiz com a sua realidade, que condiz com o seu propósito de vida. O quanto cada uma se descobriu aqui dentro do viver de terapia. Às vezes é uma forma de pagamento que não estava sendo feita, a forma de não ter clientes, a forma de atender, e foi unânime, todos nós passamos por essa modificação, as nossas redes sociais. Então, assim, se permitam, e além de se permitir, sejam fiéis com os seus propósitos. Não existe curso igual a esse, não existe. Eu fiz uma transformação gigante dentro de mim, como profissional, porque eu vinha de uma formação, de uma empresa, onde eu tinha uma maneira de receber, e mesmo como terapeuta eu estava com dificuldades, que eu não valorizava tanto, e hoje eu valorizo. Nós chegamos umas e saímos outras, nós saímos gigantes do viver de terapia. Eu quero saber agora quem de vocês tem mais de uma formação. Quem de vocês tem mais de 2, 3, 4 formações? Coloca para mim nos comentários. Que assim como a Marisa tinha muitas e muitas formações, uma carreira de estudos gigante. E eu gostaria realmente agora de saber de você, que tem mais de uma formação, qual é o seu desafio? Qual é a sua dificuldade? A sua dificuldade é ter clientes que pagam pela sua terapia? Ou a sua dificuldade é conseguir cobrar mais pelo seu atendimento? Coloca para mim, qual é a tua dificuldade, você que tem mais de uma formação? Agora, presta atenção nesse outro depoimento aqui, que eu vou te mostrar agora. Meu nome é Ângela, sou psicóloga formada há mais de 10 anos. Entrei no Viver de Terapias dizendo com muita arrogância, Paula, eu já ganho R$10.000. Só porque eu não imaginava o que esses 10 mil me custava. E hoje eu entendo que eu quero, ter clientes pagantes, só que trabalhar menos, ter qualidade de vida, qualidade para minha família e tempo para mim. Esse curso me proporcionou um encontro único, pessoal. E hoje isso transformou minha vida. E foi nesse encontro que hoje a minha terapia aumentou, eu conquistei
no final um grupo de 12 mães, só pelo meu movimento no Instagram. Um pessoal entrou em contato comigo para eu atender essas mães. Então isso eu digo para vocês, vale a pena, é corrido, mas é transformador. O preço que a gente paga, eu digo assim, é muito barato. O valor que a gente investe para a totalidade. E hoje essa transformação foi única para mim. Agora eu gostaria que as psicólogas escrevessem aqui nos comentários quantos anos de formada você tem. Coloca aqui para mim. E vamos ver mais um depoimento, mais uma aluna minha, Alexandra. Meu nome é Alexandra, sou enfermeira de formação e estou nessa transição de enfermeira e terapeuta. O viver de terapias, para mim, foi uma coisa assim, intenso, mas ao mesmo tempo é libertador. Porque eu ainda estou devagar na questão do Instagram, nas minhas publicações, mas de eu ter começado a fazer, para mim, foi uma coisa que era uma barreira imensa. Façam tudo que for proposto mesmo. Porque a gente tem que fazer esse movimento para sair da zona de conforto e para realmente descobrir esse potencial que a gente já tem, que também no viver de terapias a gente passa por um momento com o Paulo para construir, você ter seu método, porque que você não é terapeuta de barras, você não é terapeuta você não é reikiana, você tem o seu método, que com todos os seus conhecimentos você vai agregá-los no atendimento. E é isso que é o seu diferencial. E com certeza no viver de terapia vocês vão saber disso. Agora eu quero saber quem de vocês está querendo fazer essa transição de carreira. Escreve para mim aqui nos comentários e vamos ver agora o depoimento da Márcia Granville. Eu me chamo Márcia Granville e assim, o viver de terapias para mim foi transformador. Eu venho de uma profissão que eu ganhava muito bem, fiz uma transição de carreira com 43 anos, tive um bebê com 43 anos e aí assim, eu já estava há alguns anos fazendo cursos, muitos cursos, né? E aí, assim, não estava conseguindo me divulgar da forma correta, ter clientes como eu gostaria, tava difícil, sabe? E aí, quando eu entrei no Viver de Terapias, no momento que eu consegui entender tudo que eu fazia de errado, sabe? Que eu consegui entender o que estava me afastando, né, do sucesso, ali tudo mudou. Eu aprendi a falar com o meu cliente, eu consegui, todas as pessoas que começaram a chegar até mim, eu conseguia fechar com elas. Todos os dias eu tenho pessoas me chamando, querendo agendar. Eu nem fiz os grupos ainda, e agora tá abrindo minha visão para fazer os grupos. Então me aguardem. O que eu posso dizer hoje para essa turma é que aproveitem, é o momento de vocês. Essa oportunidade não chegou por acaso. Agora eu quero saber quem aqui é formado em TRG. Por favor, coloca TRG aqui nos comentários. Quem aqui fez apenas uma formação? Qual é a sua formação? Coloca para mim agora nos comentários em que você é formado. Se você é psicóloga, se você tem uma especialização, se você é humanoterapeuta, se você é formado em MPC, se você é formado em constelação familiar, hipnoterapia, coloca aqui nos comentários em que você é formada e presta atenção no que a Lucilene tem para dizer agora. De formação, né? Comecei o meu processo como terapeuta pela TRG, mas me impactou nesse curso Viver de Terapias. Ela transformou a minha vida como ser humano, como pessoa e, consequentemente, como terapeuta. Nesses desafios durante o curso, chega um momento que você tem que falar, mostrar o seu rostinho lindo no Instagram. Isso era uma coisa que não existia para mim. Eu nunca postei uma foto minha em rede social. Comecei a aceitar o desafio de postar vídeo todos os dias e foi libertador. Eu tinha muita dificuldade também de cobrar do meu cliente, porque eu me sentia insegura nos atendimentos. Isso hoje é uma coisa que mudou muito. Então eu parei com todos os meus atendimentos, 0800. Hoje eu estou trabalhando com um grupo de 10 mulheres e tem sido assim uma experiência maravilhosa. Agora eu tenho uma pergunta chave para você. Eu quero saber, tem alguém aqui viciado, mas viciado em atendimento 0800? Então presta atenção no que a minha aluna Sônia tem para contar para a gente. Fiz formação em TRG, né? E cheguei aqui me sentindo que achava que estava tudo bem, tudo certo. Só não tinha cliente, né? E nem sabia como conseguir ver o problema do cliente, assim, em primeiras sessões e tal. Isso era muito
complicado para mim. Mas deu tudo certo, hoje eu estou bem, já estou com algumas clientes, pagante. Eu sempre dizia, quando terminava, eu comentava com uma colega, hoje valeu o dinheiro que eu paguei. E toda vez eu dizia a mesma coisa. Então, vai valer cada aula, vale o dinheiro que vocês pagaram. Se vocês não conseguirem muitos clientes de imediato, é porque talvez vocês ainda tenham alguma trava, que também se vai tirar, viu? Se gosta de tirar a trava das pessoas, tá? Só bota sangue por aqui, ó, mas ele tira, viu? E vai dar tudo certo, porque se deu comigo, minha gente, vocês vão tirar de letra. Eu quero que você imagine você agora levantando pela manhã com uma agenda de 5, 6, 8 atendimentos e cada um desses clientes pagando pelo menos R$150, quiçá R$250 por um atendimento seu. Você consegue se visualizar com a sua agenda cheia, o dia todo de atendimento, recebendo 150, 200, R$250 por cada um dos atendimentos? Pois é. E por que eu estou pedindo para você visualizar isso? Porque você está no único programa do Brasil que ensina terapeutas a prosperar profissionalmente. Todos os cursos, todas as formações que você fez até hoje, todo o dinheiro, tempo, energia que você investiu, ensinaram você a você resolver o problema dos clientes, a você cuidar e solucionar a dor do seu cliente. E o que aconteceu foi que você ficou aí travado, bloqueado, porque você não tem clientes. E você não tem clientes porque nunca alguém te ensinou a ter clientes que pagam pela sua terapia. É uma loucura imaginar que você já nasceu sabendo como ganhar dinheiro com terapias. É uma loucura imaginar que uma criança nasce falando, que uma criança nasce sabendo caminhar e correr. Não é assim que funciona. E você, terapeuta, ninguém te ensinou a ganhar dinheiro com o seu trabalho de terapeuta. Ninguém te ensinou a prosperar, a ter clientes que pagam pela sua terapia. E você está na jornada do terapeuta desbloqueado. E eu vou te mostrar nessas 3 aulas exatamente o caminho que você precisa fazer para você ter clientes que pagam pela sua terapia. E é por isso que eu quero contar para você agora a minha história, de como eu comecei exatamente igual a você. Eu sou de uma cidadezinha chamada Tuparendi, que fica no interior do Rio Grande do Sul e tem cerca de 8.000 habitantes. Meu pai morreu quando ele tinha 39 anos e a minha mãe ficou sozinha para criar 3 filhos. Foi então que eu comecei a trabalhar. Eu tinha na época 10 anos. Eu parei de estudar na 5ª série e fui vender picolés, entregar jornais, fazer o possível para ajudar minha mãe e meus irmãos em casa. Um pouco mais velho, eu consegui concluir os meus estudos graças ao EJA. Eu trabalhei em rádio, trabalhei em jornal, eu consegui estudar marketing e isso acabou mudando a minha vida. E foi por causa disso que eu fui convidado a trabalhar no marketing de uma banda famosa. Isso deu tão certo que em apenas 3 meses eu me tornei o empresário musical da banda. O empresário é aquele cara que negocia os shows, que coloca a música a tocar no rádio e na televisão. Foi assim que eu conheci e convivi com muitos artistas. Tomei café na padaria da esquina, lá em União da Vitória, com o Luan Santana. Eu dividi uma panela de carreteiro com salada de cebola com tomate com Michel Teló depois do show na madrugada, na época que ele ainda era do grupo Tradição. Enfim, o menino de Tuparendi estava morando em Curitiba e tinha ganhado algum sucesso. Eu não posso te negar, trabalhar com artistas, conhecer o Brasil e ganhar muito bem foi muito legal. Mas será que você acredita se eu te disser que eu não era feliz? Olha, na música eu trabalhava só pelo dinheiro. Eu não era feliz de verdade. Eu não vivia aquela minha missão de vida. Na verdade, eu estava tão infeliz que eu não me orgulho em dizer que nessa época algumas vezes eu tentei o suicídio. E foi essa insatisfação dentro de mim que fez aos 30 anos eu desistir de tudo mesmo. Eu peguei uma mochila e voltei para o interior aqui do Rio Grande do Sul, sem nada. Eu senti o desejo de fazer algo que transformasse a vida das outras pessoas, que fosse relevante nesse planeta. Eu sempre fui apaixonado pelos livros. A minha vida toda eu estudei muito a mente e a alma do ser humano. E eu era, na verdade, aquela pessoa que outras pessoas procuram para conversar e diziam: nossa, você devia ser psicólogo. Talvez você já ouviu isso. E então, foi o que eu fiz.
com mais de 30 anos, eu prestei vestibular e iniciei uma faculdade de psicologia. E eu pensei que, agora sim, né? Vou trabalhar e me sentir realizado. Mas ainda havia algumas coisas aqui dentro de mim que não estavam bem. E uma delas é que eu me sentia como se a minha mãe e os meus irmãos, eles tinham um mundo só deles. Parecia que eu não fazia parte da família, parecia que eu não tinha família. E então eu descobri as constelações familiares. E eu lembro de fazer uma viagem de 350 quilômetros até uma cidade chamada Lajeado para participar da minha primeira constelação. Eu cheguei lá para constelar a relação com a minha mãe. Mas quando o campo de constelação abriu, o que surgiu ali foi um menino completamente destruído e desorientado, tomado por uma raiva tão profunda, raiva da morte, raiva de Deus, raiva do próprio pai por ter morrido. Era uma sala de ginástica, assim, bem pequenininha, totalmente improvisada. E ali eu vivi uma terapia de poucos minutos que soltou toda a dor e a raiva que eu carreguei a minha vida toda até aquele momento. Olha, isso me empolgou de tal maneira. A sensação era de que, nossa, as pessoas precisam descobrir que existe isso. E nada errado com a psicologia, mas eu me apaixonei por essas terapias rápidas, breves. Eu tranquei a faculdade e comecei a fazer todas essas formações. Uma, depois outra. Com esses cursos, então, eu iniciei os meus atendimentos. Se você olhar para mim hoje, com tantos depoimentos aqui no meu YouTube, falando dos resultados do meu trabalho, com pessoas esperando até 50 dias por um horário na minha agenda, pagando até R$ 2.400 por uma única sessão de terapia, talvez o que você não imagina é que eu, antes, era exatamente como você. Eu também já fui um terapeuta bloqueado que não tinha clientes. Eu atendia uma pessoa por semana. 2? Nossa, eu soltava fogos, era uma comemoração. Muitas vezes, esses atendimentos eram gratuitos, 0,800. E eu pensei que isso era normal. Eu estou começando. Eu acreditava que se eu fizesse mais uma formação, se eu aprendesse mais uma técnica, então eu teria mais clientes. E foi isso que me levou a fazer mais e mais cursos. Mas sabe, depois de cada curso, o valor do meu atendimento continuava exatamente o mesmo. E não apareciam clientes pagantes. Eu era apaixonado por terapias. Então eu tentava convencer todo mundo a fazer terapia também. Quanto mais eu fazia isso, mais as pessoas fugiam de mim. Eu me tornei um chato. E eu só conseguia clientes quando amigos indicavam. Quando um cliente indicava o outro, mas morando numa cidade pequena, no interior, quantas pessoas você realmente vai receber indicação? Foi nessa época que eu cobrava cerca de R$ 80 por um atendimento. Com tão poucos clientes, eu mal conseguia manter com o que eu ganhava. E eu me sentia, sabe como? Um impostor, um fracassado. Foi então que a minha noiva descobriu que estava grávida. E claro, a gente ficou muito feliz com a notícia, mas apavorado. O problema é que eu não ganhava dinheiro com terapias e seria impossível eu sustentar uma família e dar o que meu filho precisaria com aquele trabalho. Eu me senti incapaz, eu me senti um fracasso como homem. Você consegue, por um momento, se colocar no lugar de um homem que não é capaz de sustentar e proteger a própria família? Eu me perguntei, quem é que eu estou enganando? Olha, técnicas para tratar das dores dos clientes, eu era formado em várias, muitas mesmo, de verdade. Mas de que adianta ser um terapeuta cheio de cursos e diplomas e certificados na parede se você não tem um cliente para aplicar todo esse conhecimento? Se as pessoas não me pagavam pelo meu trabalho. E aí minha ficha caiu. Nós acabamos perdendo aquele bebê. E uma promessa eu fiz aqui dentro de mim. Eu iria aprender a ganhar dinheiro como terapeuta. Eu nunca mais ia passar por aquilo de novo. E foi assim que eu descobri que viver de terapias não era o problema, mas sim a maneira como eu, terapeuta, estava me posicionando profissionalmente, a imagem que eu passava para os outros. Eu mudei a maneira de me posicionar, mudei a forma de falar sobre o meu trabalho. Eu percebi que nenhum cliente quer uma terapia.
Eles querem o resultado da terapia. Eu construí um meio de fazer o cliente trazer a consciência à raiz do problema. E com isso, eu consigo fazer com que o cliente peça por favor para fazer a minha terapia. Eu nunca mais precisei vender minhas terapias. As pessoas passaram a se interessar pelo que eu falava. E o resultado disso começou a lotar a minha agenda no que eu chamo de piloto automático. Eu me tornei incomparável, eu me tornei um profissional único. E isso me possibilitou cobrar de 4 até 10 vezes o valor que a maioria dos meus colegas terapeutas cobram. Outros terapeutas começaram a me pedir para ensinar a eles como é que eu conseguia ser 100% assertivo nos meus diagnósticos. Como eu tinha clientes pagando R$ 2.400 um único atendimento. Hoje, eu ajudo terapeutas a terem mais clientes que pagam pela sua terapia. Alguns dos meus alunos conseguem receber R$ 1.200 numa única sessão. E outros que atendiam somente no 0800, com a minha ajuda, têm clientes que pagam pela sua terapia. Você chegou aqui porque você quer ter mais clientes que pagam pela sua terapia. Mas isso é um paradoxo, sabe por quê? Eu vou te mostrar a partir de agora, presta atenção na minha tela aqui do ladinho. Olha só, você sabia que a depressão cresceu 40% no Brasil entre o período de pré-pandemia, a partir do início de 2022, é o que mostra uma pesquisa. E por que isso é relevante? Porque depressão é um dos principais gatilhos para trazer clientes para a nossa terapia. E sabe o que mais? A ansiedade. O Brasil tem o maior índice de pessoas com transtorno no mundo. E não sou eu que estou falando isso, não. É o Fantástico. Presta atenção aqui, ó, G1. Foi o Fantástico que trouxe essa informação. Você sabia que a fibromialgia é a principal causa de dor crônica no Brasil? Eu mesmo já atendi e resolvi numa única sessão a fibromialgia de muitas pessoas. E o que a medicina tradicional tem para oferecer para pessoas com fibromialgia? Você sabe? Deixa eu te falar. Eles não têm uma explicação. Por quê? Porque é uma doença de princípio psicossomático, ou seja, ela tem origem emocional. E é por isso que a medicina tradicional se restringe a dar alguns medicamentos que vão aliviar a dor momentaneamente. Mas o que eles verdadeiramente falam é: procure um especialista para tratar as emoções que dão origem a essa doença na sua vida. Sabe quem é esse especialista? Você. Você que está me assistindo é o especialista que pode ajudar a resolver esse problema. A Jovem Pan fez uma matéria divulgando que as plataformas de terapia online, ou seja, o atendimento, a terapia feita pela internet, por um celular como esse aqui, exatamente assim como você está me assistindo agora, teve um aumento de 600% em 2020. Dito tudo isso, tem um levantamento que apontou um aumento de 32% na procura por atendimentos de psicólogos online. A Fiocruz, eu não sei se você conhece a Fiocruz, uma instituição séria, respeitada, ela fez uma pesquisa em 2020, houve um crescimento de 61,7%. E sabe o que é mais relevante disso tudo? Dá uma olhada nesse quadradinho que eu marquei aqui, ó, com esse risquinho roxo. Eu quero que você veja que o resultado dessa pesquisa feita por essa instituição tão séria que é a Fiocruz mostrou que essas 61,7% de pessoas que estão buscando pelas práticas integrativas no Brasil são predominantemente pessoas acima dos 40 anos com formação universitária. Mas, Paulo, por que isso é relevante? Por que isso é importante? Deixa eu te falar. São pessoas que têm dinheiro para pagar pela sua terapia. E aí eu quero entender como você pode me dizer que você só tem clientes 0800. Eu quero que você diga para mim como você pode ser terapeuta e não ter clientes. Porque não faz sentido.
diante do país que nós vivemos, diante da necessidade das pessoas, do seu trabalho. Aliás, você como terapeuta sabe da urgência, da necessidade desse planeta por mudar o quantum de energia para poder evoluir. A necessidade de pessoas no Brasil, do seu trabalho. Como você pode ser terapeuta e não ter clientes? Me fala. Eu quero entender a seguinte conta. Se você cobrasse apenas R$150, R$150, o valor mínimo possível em termos de dignidade para você que é terapeuta, R$150. Agora deixa eu te falar, se você cobrasse apenas R$150 e você tivesse somente 4 clientes ao dia, só 4 clientes. Vamos pensar uma coisa, 4 clientes é 4 horas de atendimento. Cara, isso é uma manhã de trabalho. Te sobra a tarde e a noite livre. Trabalhar só de manhã, quem não quer? 4 clientes. Se você cobrar R$150 de cada cliente, são R$600 ao dia. E sabe por que isso é importante? Porque atendendo apenas 4 horas ao dia, cobrando apenas R$150 por sessão, você vai ter R$600 por dia. E se você não trabalhar o mês inteiro, não trabalha tanto assim, eu não quero que você se canse e tenha cabelos brancos como eu, trabalha só metade do mês, 18 dias. Ó, metade do mês, 15 dias mais 3, 18 dias. Quanto você ia faturar? Tá aqui, ó, R$10.800 por mês. Fez a conta? Então me fala, me explica como é que é possível que você tenha uma renda de menos de R$10.000 por mês. Você é terapeuta? Até, olha, vou colocar minha imagem na tela para fixar. Então me explica, você que é terapeuta, como é que você pode ter uma renda de menos de R$10.000 por mês sendo formado em terapia? No país que as pessoas mais procuram terapeutas, no lugar onde para cada terapeuta tem 600 clientes. Como é que você pode? Eu vou te mostrar aqui na jornada do terapeuta desbloqueado o que é que você pode estar fazendo de maneira equivocada que está impedindo você de ter uma renda de 10 mil por mês. Olha, a jornada do terapeuta desbloqueado começou. A partir de agora eu estou com você. A partir de agora eu vou pegar na sua mão e eu quero levar você a ter uma renda de mais de 10 mil reais por mês. Como a gente faz isso? Tendo clientes que pagam pela sua terapia. E eu quero saber quem de vocês aqui está comprometido, mas de verdade. Eu não quero curioso, eu não gosto de curioso, eu não gosto de gente que vem só para assistir. Eu gosto de gente que vem para mudar uma vida. Eu gosto, sabe o que eu sou apaixonado, que eu amo? É de depoimentos, de histórias de pessoas que chegam e dizem assim, cara, quando eu te conheci, eu não tinha nenhum cliente. Eu só atendia 0800. E depois que eu comecei a acompanhar você e participar com você do Viver de Terapias, hoje, vocês vão ver um depoimento de uma aluna minha. Mais de 13, 15 clientes por semana, cobrando R$1.200 por atendimento. Vocês vão ver esse depoimento. Aguarde e confie. É possível viver de terapias e ter uma renda de mais de 10 mil por mês. É possível, sim ou não? Eu quero que você coloque hashtag 10k mês. Hashtag 10k mês. Você não sabe o que significa K? Significa 1000, tá? Toda vez que você vê na internet 1k, 2k, 10k, significa 1.000, 2.000, 5.000. 10k é 10 mil reais. Então coloca hashtag 10k por mês, você que está comprometida a sair da jornada do terapeuta desbloqueado, conhecendo o exato segredo, a fórmula para você fazer um faturamento de mais de 10 mil reais por mês como terapeuta. Vamos em frente? Olha, quero também agora te dizer que ser terapeuta é a profissão mais bem remunerada. Mas não é apenas sobre dinheiro, é sobre liberdade. É sobre você poder atender do lugar que você quiser, na hora que você quiser. Olha, se você está comigo e está gostando desse conteúdo, você não pode, imaginar
o que eu vou te trazer de conteúdo a partir de agora. Agora sim, agora vem o conteúdo da virada e é por isso que eu quero pedir a tua autorização. Eu quero saber se você está pronto para mim te dar o conteúdo de maior valor, o conteúdo que vai transformar a sua profissão, que vai fazer com que você realmente tenha mais clientes que pagam pela sua terapia. Por isso eu quero que você coloque aqui, estou pronto, coloca aqui nos comentários, coloca aqui no chat. Eu quero saber o seguinte, quais são os 3 inimigos que estão bloqueando a sua carreira, que estão impedindo você de continuar e prosperar como terapeuta. Eu estou falando de 3 inimigos frequentes. Todos nós terapeutas em algum momento enfrentamos esses 3 inimigos. Eu sinto medo de não ter clientes. Ou, vamos para o próximo comentário. Se o comentário da Rosane, sempre acho que o cliente não vai gostar. Tem outro comentário? Da Andressa, tenho medo de cobrar e não conseguir resolver. Eu quero que você escolha qual desses 3 inimigos é o que mais impede você de prosperar como terapeuta. Eu quero que você decrete isso para mim de uma forma pública, de uma forma que você, a partir de agora, você tem olho no olho nesse inimigo. E você vai comigo, a partir desse momento, de mãos dadas, eu vou pegar na sua mão e a gente vai caminhar junto para vencer essa batalha. Combinado? Tudo que eu te mostrei até aqui, tudo que eu te apresentei até agora, já está provocando uma mudança em você? Será que merece que você curta esse nosso vídeo, essa nossa transmissão? Que tal você clicar em curtir aqui e dizer para o YouTube que essa aula está sendo poderosa para você que é terapeuta? Então eu quero te pedir agora gentilmente, generosamente, para você clicar aqui embaixo e se inscrever no nosso canal do YouTube. E para a gente começar o conteúdo, aliás, deixa eu mostrar para vocês, olha aqui, ó, o conteúdo já está na agulha aqui, ó, os 5 erros porque eu estou bloqueado. Eu vou te mostrar a partir de agora. Mas antes de a gente iniciar esse conteúdo, eu quero te contar um segredo. Você quer ganhar um presente meu? Eu tenho um presente para te dar, presta atenção. Se você montar um resumo, sabe o que é um resumo? É você pegar uma folha de papel, não tenho nenhuma aqui agora, uma folha de papel e você fazer um mapa do conteúdo que eu estou passando. Se você fizer esse mapa, eu quero que você pegue o seu celular e tire uma foto desse mapa e você vai postar nos seus stories do Instagram e você vai marcar @paulobarbosa.oficial. Todos, não é um e não é sorteio. Presta atenção, aproxima a câmera de mim aqui. Não é sorteio e não é um, é todos que marcarem nos seus stories, @paulobarbosa.oficial, botando lá no stories uma foto, um resumo dessa aula, da jornada do terapeuta desbloqueado, vão receber um presente meu. Os 5 erros porque eu estou bloqueado. Vamos ver quais são? Bom, provavelmente o primeiro erro por que você está bloqueado é que talvez você está atendendo no 0800. E por que você faz isso? Porque muitas formações e muitos cursos estimulam você a atender de graça para tentar fazer com que você tenha um gostinho de que você é terapeuta. Então eles colocam na sua cabeça que é interessante você atender de graça para você poder treinar a técnica. O problema disso é que quando você não cobra, é porque você tem medo que o cliente não vai ficar satisfeito. Faz sentido? Porque se você tivesse a certeza que o cliente ia ficar satisfeito, que seu trabalho ia dar resultado, você cobraria. Então, quando você não cobra porque você tem medo que o cliente não vai ficar satisfeito com o resultado da terapia, você entra num círculo vicioso. Porque o cliente que está recebendo esse atendimento gratuito percebe que você está inseguro e que você está passando uma mensagem de que você não é bom no que você faz. Você está passando uma mensagem de que você está treinando, está testando para ver se funciona. Quer ver uma prova de que quando você inicia atendimento gratuito, você não consegue mais sair disso? Quer ver uma prova? Eu vou fazer uma pergunta para você que está me assistindo. Quem de vocês que fez um atendimento gratuito, de graça para alguém, na semana que vem essa pessoa te ligou e disse: ô fulana, quanto é que custa a tua terapia? R$150. Pode marcar que eu vou fazer porque a tua terapia é boa. Eu desafio alguém de vocês para vir aqui e dar um testemunho
que aquela pessoa que se atendeu gratuito te ligou depois e disse que ia pagar para ter mais uma sessão. Elas não fazem isso. Essa é a prova de que é uma bola de neve. Anota aí, bola de neve, o 0800. O 0800 é um vício por quê? A pessoa que você atende de gratuito sempre vai querer mais de graça. E sabe qual é a pior coisa que pode acontecer? E acontece? É que uma pessoa que foi atendida no 0800, ela nunca traz um cliente que paga pela sua terapia. É muito raro. É muito raro. Será que alguém de vocês tem alguém assim? É difícil. É quase um milagre. Agora eu quero que você preste atenção em mim, que eu quero te fazer uma pergunta muito séria. Imagine que você tem um filho. Você tem um filho? Se você não tem, hipoteticamente, imagine que você tem um filho. Tá? E esse filho está doente. Vamos supor que ele tem uma apendicite. Apendicite é uma doença que provoca uma dor horrível e se você não tratar isso, imediatamente ela pode romper. E se ela romper, o seu filho pode morrer. Tá bom? E você, diante desse quadro, teu filho ali sentado no sofá com apendicite, você procura uma emergência, leva para um hospital. Quando você chegar lá, você encontra 2 médicos. Pensa assim, ó, você está no corredor do hospital. No corredor, tá? 2 médicos, uma sala aqui, na porta à esquerda, porta à direita, outro médico. Um médico olha para você e diz assim, traz teu filho aqui, eu cobro R$50. Na porta da direita, na frente, tem outro médico. E esse outro médico, ele olha para você e diz assim, pode passar teu filho aqui, custa R$350. Eu quero que você escreva aqui nos comentários para mim agora em qual médico você confia a vida do seu filho. Você confia no médico de R$50? Por que eu estou te provocando a pensar, a refletir sobre isso nesse momento? Qual é a mensagem que você, terapeuta, passa para o seu cliente quando você diz que atende de graça? O que você está comunicando sobre você, mas sobre também a pessoa? Porque de certa maneira você está dizendo para essa pessoa assim, olha, você é um pobre coitado, tão grande, que eu vou ter que te ajudar, porque afinal de contas ninguém vai te ajudar de graça, então vou lá, eu sou uma pessoa de bem, vou te ajudar. Porque se você tivesse dinheiro, você teria escolha, e se você tivesse escolha, você ia escolher um outro profissional, uma outra pessoa. Você não está me escolhendo como um profissional capacitado de resolver o problema. Você está fazendo comigo porque eu faço de graça. Você é meu rato de laboratório. Você entendeu agora por que você atender 0800 é você decretar óbito no seu sucesso profissional? E por que eu, Paulo Barbosa, sou radicalmente contra essa prática? Qual é o segundo erro que você pode estar cometendo? É você tentar convencer o cliente a fazer uma terapia. É quando você fica tentando vender a sua terapia e você se torna aquele terapeuta vendedor. O terapeuta vendedor, ele se torna esse cego, esse lunático, essa pessoa que só abre a boca e quer convencer todo mundo a fazer terapia. Mas sabe qual é a sensação que o teu cliente tem quando você se comporta dessa maneira? A mensagem que você está enviando é: você vai roubar a minha carteira. Meu Deus do céu, Paulo, bugou meu cérebro. Como assim? Deixa eu te explicar. O teu cérebro é exatamente igual. Vem para cá a câmera, coloca só em mim aqui, por favor. Obrigado. Olha só, o teu cérebro ele é igual a um repolho. Então, a gente começou com um cérebro primitivo desse tamanho. E aí foi desenvolvendo, cada coisa que a gente fazia, vinha uma camada em cima de camada, em cima de camada. Então, a gente tem esse cérebro grandalhão aqui hoje, mas aqui assim, aqui dentro, tem uma amígdalazinha, uma coisinha bem pequenininha que a gente pode chamar de um cérebro primitivo. E o cérebro primitivo é daquele homem das cavernas. E aquele homem das cavernas, ele era comandado por uma inteligência que era lutar ou fugir. Luta ou fuga, cérebro primitivo. Isso é instintivo, não há escolha sobre isso. E nós, mesmo em 2023, carregamos esse instinto.
Então, toda vez que alguém tenta nos convencer, tenta nos vencer, provando que o ponto de vista dele é correto e eu estou errado, além de eu me sentir como se essa pessoa estivesse dizendo que eu sou burro, eu também me sinto ameaçado. Ou seja, é como se um predador tivesse prestes a me atacar. Instintivamente, o meu organismo, a minha biologia, vai entrar no modo de luta ou fuga. Então, modernamente falando, quando um terapeuta age tentando convencer alguém a fazer a terapia, o cérebro límbico dessa pessoa, ele entra no modo de luta ou fuga porque ele sente que o predador vai atacar. Bom, o predador não é um leão, um tigre que vai comer meu braço. O que o homem moderno ataca? Ele ataca a nossa carteira. Então, a mensagem que o terapeuta que tenta convencer o cliente envia é: eu quero seu dinheiro. E é por isso que as pessoas não ouvem mais você, elas fogem de você, elas não querem mais você por perto. Você entendeu esse segundo erro que você pode estar cometendo? Agora presta atenção no terceiro erro que eu coloquei aqui na tela. Você que acredita que o bom terapeuta tem que adivinhar a raiz do problema, tem que acertar, é totalmente equivocado e você sempre vai falhar. Por quê? Porque você não tem uma bola de cristal. Porque cada ser humano é diferente. Mesmo dois seres humanos que passaram por abuso na infância. E se você está falando para a pessoa, você está querendo que essa pessoa acredite no que você diz. Você está tentando convencer ela daquilo que você percebe por causa de um conhecimento que você tem. Mas aquela pessoa não tem esse conhecimento. Logo, ela não consegue enxergar as coisas como você enxerga. E é por isso que essa pessoa é forçada a fazer uma escolha. Ou ela acredita em você, ou ela não acredita em você. Então, quando você cria isso, você cria um dilema de confiança para a pessoa no momento que o teu cliente não está pronto para decidir se ele confia ou não em você. Você sempre vai falhar, mesmo que você saiba a verdadeira raiz do problema, a verdadeira origem, mesmo que você seja um terapeuta tão bom que você olha para o cliente e já sabe, pô, essa pessoa aqui passou por abuso na infância. Não interessa, você vai falhar. Por quê? Porque a circunstância de você dizer para o cliente cria um momento em que o cliente tem que optar. Ele confia ou não em você. E ele não está pronto para esse relacionamento nesse nível de profundidade. Então, o que é a maneira certa de fazer isso? Eu vou te explicar daqui a pouquinho. Agora vamos para o próximo. Você não fazer uma avaliação. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você vai fazer um tratamento médico, o médico não faz uma avaliação com você? Sim, por óbvio que faz, né? Você que pensa que, mas o médico é médico, o cara fez a faculdade, o cara é um deus na terra, por isso que ele faz uma avaliação. Eu sou uma simples e humilde terapeuta, como é que eu vou dizer para o meu cliente que quero fazer uma avaliação? Ele vai achar que eu estou querendo tirar o dinheiro dele. Ah, é? Você acha que médico é deus na terra. Então tá bom, vamos pegar um outro profissional? Você já contratou um pedreiro? É mais ou menos assim. Doutor, entendi. Tá, quer quebrar o banheiro? Tá bom. Fazer o seguinte, doutor. Depois das 18 eu passo aí pra gente dar uma olhada, pode ser? Tá bom. É 19 horas o cara aparece na sua casa. Ele tá vindo fazer uma avaliação com você. Ele tá vindo para descobrir quanto de trabalho ele vai ter, quanto ele vai te cobrar, qual o recurso material que ele vai precisar e tá vindo para ver se ele consegue executar essa obra. Ele está fazendo uma avaliação com você. E ele é o pedreiro. E nada contra o pedreiro, todo o respeito do mundo, é uma profissão muito digna. Mas a minha pergunta para você é, o pedreiro, a matéria-prima, a matéria de trabalho dele é o tijolo, é o cimento. E você, terapeuta, qual é a tua matéria-prima? Eu acho que é o ser humano. Então eu te pergunto, se o cara que lida com tijolo, areia e cimento faz uma avaliação antes de começar a obra, como pode você, terapeuta, querer fazer uma terapia sem fazer uma avaliação antes? Você acha isso responsável? Eu vou te mostrar que quando você não faz uma avaliação, você não está escolhendo o seu cliente. E se você não escolhe a sua obra, o seu trabalho, você não tem garantia nenhuma de sucesso no resultado. Você não vai ter provas de que o seu trabalho
realmente funciona. Pegou esses 5 erros mais frequentes que os terapeutas cometem e que se tornam bloqueados por causa disso? Então agora você viu o jeito errado de você ter um posicionamento como terapeuta. Até aqui eu te mostrei o que você pode estar fazendo que está impedindo você de ter clientes que pagam pela sua terapia, impedindo você de ter prosperidade e segurança financeira. Eu te mostrei por que as pessoas não respeitam você como um profissional sério, competente de terapia. E agora eu gostaria de saber a tua opinião. Eu gostaria de saber qual desses erros você acredita que possa estar cometendo e que possa estar bloqueando a sua vida. Quero lembrar a vocês que aqui na Jornada do Terapeuta Desbloqueado, se você fizer um mapa do conteúdo, se você fizer um resumo bem feito do conteúdo, mostrando que você realmente está estudando, se você pegar uma foto desse mapa, das suas anotações e postar nos stories do seu Instagram e me marcar, @paulobarbosaoficial, você vai receber um presente que eu vou ter o prazer, a honra de te dar. Olha, quem já ganhou esse presente já fez muito dinheiro. Eu conheço pessoas que fecharam 3 terapias em um único dia com esse presente que eu vou dar. Então não esquece de postar os teus stories e me marcar lá. Combinado? Vamos em frente então. Agora eu vou falar para você como surge o trauma. Quem vem comigo, coloca nos comentários. Tô dentro. Eu quero ver explodir. Bota emoji, bota sinais. Eu quero interação nesses comentários. Vamos lá, tá muito morto. Eu quero mais participação. Eu quero que você mostre para mim que você tá aprendendo, porque o que eu vou falar agora é um conteúdo pesado. É difícil de pegar. Então mostra para mim aqui nos comentários que você tá comigo, que você tá entendendo o que eu tô falando. Você, na sua casa, tem uma chave geral elétrica? Tem, né? Uma chave tipo essa daqui. É o quadro geral de energia elétrica. Agora pensa comigo uma coisa. Tem lá uma tomada que dá um curto no aparelho, televisão queimou, caiu um raio, deu um curto-circuito em alguma coisa. Aquele curto-circuito, ele entra pela rede elétrica como se fosse quase um incêndio e ele vai parar nessa chave como uma sobrecarga de energia. E quando essa sobrecarga de energia chega aqui nessa chavezinha, o que vai acontecer? Essa chave vai cair. Certo? Por que essa chave cai? Você já se fez essa pergunta? Eu vou te explicar. É para que a tua casa não pegue fogo. Então, essa chavezinha aqui, ela é um sistema de proteção para o teu lar, para a tua família, né? Agora, você sabia que dentro do seu cérebro, a sua neuroplasticidade, ela tem um sistema de segurança equivalente a essa chavezinha? Funciona assim. Toda vez que uma sobrecarga emocional acontece no teu cérebro, você tem um apagão. E por que eu estou falando disso? Para que você entenda como é que surge um trauma. O trauma surge no momento que há uma sobrecarga emocional no teu sistema. Só vai ser um trauma quando isso ocorrer no teu subconsciente. Quando uma emoção está no teu pensamento, você consegue raciocinar sobre o que está acontecendo, isso não vira um trauma. Quer um exemplo? Você é casada, chegou em casa e pegou teu marido na cama com a empregada. E aí você pensa assim, mas meu marido é um canalha. Você pensa, essa mulher que eu dei a oportunidade de trabalhar aqui dentro da minha casa. Você pensa. Quando você pensa, você está no consciente. Ou seja, você tem recursos para assimilar o que aconteceu. Então não se torna um trauma. Agora imagina que uma criança de 3 anos entra no quarto e pega o papai e a mamãe fazendo sexo nu. Ela não tem recursos para entender aquilo. E ela vê aquela cena e aquilo até parece como se fosse uma coisa agressiva. A criança não tem recursos para compreender. E aí aquilo se transforma num trauma. Então o que você precisa entender é que só é trauma se isso for registrado, arquivado no subconsciente da pessoa. Se você pegou esse conceito, a partir de agora, isso muda o jogo de você como terapeuta. Você vai conseguir fazer atendimentos muito mais seguros e você vai conseguir trazer para o seu cliente uma satisfação absoluta com as suas terapias. Vem comigo, pega na minha mão. Posso ir em frente, sim ou não? Posso ir para o próximo conteúdo?
Bom, agora eu quero falar para você sobre duas mentes. E é óbvio que essa é uma linguagem metafórica, ou seja, eu estou criando essa ideia de duas mentes para que você possa entender por que algumas terapias não funcionam. Eu estou explicando para você agora por que é possível resolver o trauma, um bloqueio de um cliente numa única sessão com o método Ressentir e por que alguns outros trabalhos passam meses em sessões e a pessoa melhora, a pessoa fica bem e depois de um tempo a pessoa volta a ter o mesmo problema. É sobre isso que eu estou falando. Agora presta atenção, se você perder um segundo da minha fala agora você não vai entender mais nada, porque é um conteúdo muito forte, muito importante. Escreve aí, a mente número 1 é o consciente. No consciente, coloca aí, escreve no teu comentário, consciente você pensa, você analisa, você raciocina e você tem força de vontade. Então o consciente, a mente que pensa, analisa, raciocina e tem força de vontade, ela é equivalente a 5% de você. 5% do seu cliente é a mente que pensa, analisa, raciocina e tem força de vontade. 5% é o consciente. Mais um print, uma colinha para você passar na prova. 5%, você, 5% da sua mente, do seu cliente, é o consciente. Força de vontade, raciocínio, análise e memórias de curto prazo. Olha só que interessante, memórias de curto prazo. E agora, se só 5% é o consciente, os outros 95% aonde estão? Eles são o teu subconsciente. É isso mesmo. 95% de você é o subconsciente. Portanto, os teus hábitos, ou seja, aqueles comportamentos repetidos que são automatizados e você faz sem pensar, hábitos, eles são programados aonde? No subconsciente. Por isso que você diz que uma coisa vira um hábito quando você já não pensa mais para fazer. Por exemplo, se você dirige, você não pensa em trocar de marcha, você troca. Então, não está no pensamento, não está no consciente, não está mais no 5%. Já passou para os 95% de você, que é do subconsciente. Agora, presta atenção na parte mais importante que eu vou te dar agora. É no subconsciente que estão as tuas emoções. Eu preciso que você escreva isso aqui do lado, porque isso é tão importante para você ter sucesso nas tuas terapias, que eu preciso que você escreva. As emoções estão no subconsciente. De novo, eu preciso que você escreva isso. As emoções estão no subconsciente. Escreveu? Mais uma chave poderosa para você ter sucesso no resultado das suas terapias. As memórias de longo prazo, elas estão no subconsciente. E aí eu pergunto para você, vem aqui pertinho de mim agora, coloca a minha imagem na tela. Como você pode ter 100% de resultado com o cliente se você está tratando o problema da pessoa no lugar errado? Você entendeu porque você já fez inúmeros tratamentos para depressão e você nunca curou da depressão? Você entendeu por que você já fez tantas terapias e você ainda de vez em quando tem dificuldades? Você só vai se libertar disso quando você acessar esse cara aqui, ó, coloca aí o subconsciente para mim. É nesse cara aqui que você vai conseguir resolver. Sabe o que é mais louco sobre isso que eu estou falando? Isso aqui é um print de uma imagem de eu procurando no Google uma imagem do subconsciente. E tudo que vai aparecer são metáforas. Metáforas. Sabe por que metáforas? Porque não existe, mesmo com todo o avanço da ciência e da tecnologia, não existe uma imagem do teu subconsciente.
Mas não é maluco isso? Afinal de contas, a gente tem imagem do cérebro, a gente tem imagem de dentro do coração, de dentro do pulmão, a gente tem qualquer imagem do ser humano. Por que você, em 2023, digita no Google para ver uma imagem do subconsciente e a única coisa que aparece são desenhos? Quando eu falo de duas mentes, eu estou querendo falar para você que o cérebro que você tem aqui, ele atua somente com o consciente. Quando ele pensa, quando ele raciocina, quando ele analisa, ele está no consciente, isso é só 5% de você. Nesse 5% não estão as suas emoções, portanto, os seus traumas não estão lá. Mas se não estão aqui no cérebro, dentro da sua cabeça, aonde é que os seus traumas e as suas emoções estão? E eu te explico. Os seus traumas e as suas emoções estão por todo o seu corpo, em cada célula que você tem. Cada uma das suas células tem memória. Essa memória celular é o seu subconsciente. É a memória da sua alma. É a memória de toda a sua família. Por isso que quando nós vamos para a ciência, na epigenética, eles conseguiram provar que você não herda apenas a cor dos olhos, o tipo sanguíneo, o jeito do cabelo dos seus familiares. Você herda todas as emoções que eles viveram. Se passaram fome, se viveram guerra, se foram assassinados, tudo isso vive em você. Como? Nas suas células. O seu subconsciente, o trauma, ele é gravado, ele é colocado nas suas células. Você entendeu isso agora? Eu falei para você, duas mentes. Mente consciente está no cérebro. Consciência, pensamento, razão, memória de curto prazo, a capacidade de analisar o que eu estou falando e pensando se isso faz sentido ou não. Quando o cliente senta na tua frente e pensa sobre alguma coisa, ele não está acessando as emoções, ele está acessando os sentimentos, ele está trabalhando com o consciente. O sentimento, anota essa aí, é o sentir mentido. Emoção é aquilo que é verdadeiro, que é visceral, que acontece nos teus órgãos e na tua alma. O sentimento é a tua mente consciente traduzindo as tuas emoções. Por isso, sentir mentido, o sentimento. Agora, a minha pergunta para você que está comigo é: quanto essa aula está impactando a sua vida? Quanto de conhecimento você já recebeu aqui? Fala para mim. Você, há quanto tempo, há quantos anos você sabia que você tem essas duas mentes e que os traumas, as emoções só podem ser resolvidos quando você acessa o subconsciente do seu cliente e que esse subconsciente não está no cérebro, na cabeça, está dentro da célula do corpo, de cada tecido, de cada órgão da pessoa? Fala isso para mim. Então a pergunta que naturalmente surge para nós, especialistas, terapeutas, é: como acessar um trauma então? Você tem duas mentes. A mente que pensa, o consciente é 5%. E você tem uma outra mente que está em cada célula, que é 95%, que é totalmente emocional. Agora, como que aquilo que você vive, que acontece com você, como é que isso é organizado para ir para um lugar ou para outro lugar? Como é que é essa bagunça? Deixa eu te explicar. Você chega aqui na portaria da minha clínica. E aí você chega na recepcionista, na moça ali da atendente, e diz para ela: olha, eu vim falar com o Dr. Paulo. O que a moça faz? Ela abre o computador, digita lá, e ela busca na minha agenda: qual é o seu nome? Ah, Rosa Maria. Dona Rosa Maria, qual horário que a senhora tem marcado com o Dr. Paulo? Ah, já localizei aqui, 15 horas, Rosa Maria. Ah, o Dr. Paulo está lhe esperando, pode passar na sala de espera, aguarda um minutinho que ele já vai lhe chamar. Então, olha só o que essa recepcionista fez. Você veio de fora, você é o fato, o acontecimento, a informação na vida da pessoa, chegou no guardinha, na recepcionista, e você quer entrar para o subconsciente, você quer entrar para dentro da clínica. E aí, a recepcionista, o guardinha, ele olha para dentro e vê se você tem pertinência, ele vê se faz sentido, pode passar. Realmente tem alguém
te esperando lá dentro. Você faz parte, então pode entrar. Agora, imagina que você, sei lá, está visitando a minha cidade e você já viu várias lives minhas no YouTube e aí você resolveu, passou lá numa rua, viu minha clínica e disse: nossa, é aqui a clínica do Dr. Paulo, vou chegar aqui fazer uma visita, eu assisto todas as lives dele. Aí você chega na recepcionista e diz: olha, eu sou Maria Helena, vim aqui para visitar o Dr. Paulo. E aí a minha recepcionista vai olhar no computador, ela olha para a minha agenda e ela não acha nenhuma Maria Helena lá. Ela vai deixar você entrar? O subconsciente é 95% de você, mas só entra no subconsciente quando o fator crítico da tua mente, que é o guardinha, deixa entrar. E o guardinha só deixa entrar mais daquilo que já tem. É por isso que quando uma pessoa desaba, quando uma pessoa entra em crise, seja em depressão, o que for, não é nunca pelo que aconteceu. Porque normalmente o que acontece é apenas a última gota d'água. Você entendeu isso agora? Então o trauma, ele só está no teu subconsciente. O que vem agora? Eu vou te mostrar agora eu tratando uma pessoa na prática. Eu vou te mostrar eu aplicando o método Ressentir e chegando à origem emocional do problema em menos de 20 minutos. E eu vou ir te explicando o que está acontecendo ali. Para essa emoção que está travada, sufocada aí dentro há tanto tempo. Tira teus óculos, você não precisa me enxergar. E eu quero que você descreva, por mais difícil que é, descreve para mim essa sensação de vazio. É assim. Parece que não tem nada aqui dentro que me preenche. Não tem nada que preenche. Eu tenho 4 netos, 2 são bem distantes, 2 são mais presentes. Tenho filho, bem sucedidos na vida, assim, sistema de pobre. Eu também vivo moderadamente na situação que eu consigo viver, não me falta nada, graças a Deus. Mas falta, sim, uma coisa que não preenche, Paulo. Mas eu sempre tive isso a vida inteira. Olha só, Elizabeth, quando eu peço para você descrever agora, você fez uma descrição racional, você pensou sobre o problema. Tá tudo bem, tá? Mas agora eu queria que você não pensasse. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês que estão comigo. Você que é terapeuta, que já atende, você já teve clientes que dizem que não sentem nada? Você já teve aquele cliente que tem dificuldade de acessar, de concentrar no sentimento, no que ele está sentindo? Aquele cliente mais frio, que não acredita, que não... Ele fica contando histórias e parece que fica fugindo da terapia. Eu queria te perguntar, como é que você lida com um cliente assim? Presta atenção no que vai vir a seguir. Aceitando isso agora. Pela primeira vez eu quero que você pare de lutar contra isso. Sente essa sensação. Que tristeza é essa que trouxe esse choro? Que choro é esse que está travado dentro de você e que você resiste tanto em deixar ele sair? Ó, percebe como você está segurando, como você está tentando impedir ele? Dessa vez aceita ele agora, acolhe ele, acolhe. Acolhe essa sensação, a vontade de chorar. Você não vai ser fraca, ninguém está aqui te julgando. Pela primeira vez você pode chorar. Eu sei que por muitos anos você teve que ser uma mulher muito forte. E você é uma mulher muito forte. Mas uma mulher forte também pode chorar, também pode sentir essa dor. Vai acolhendo isso, vai dando espaço para isso. Olha só, se passaram até agora cerca de 3 minutos, tá? 3 minutos. E agora nós vamos levar ela à raiz, à origem desse sentimento, desse problema. Mas eu quero te fazer uma advertência aqui. Presta atenção aqui em mim. Bota na câmera em mim aqui, pessoal. Aí. Olha só. Outro dia eu mostrei esse atendimento e uma psicóloga pegou e olhou o que eu fiz e disse assim: tá bom, entendi, vou lá e vou aplicar. Já sei fazer, vou lá aplicar. E ela realmente chegou no consultório e aplicou no outro dia de manhã e ela conseguiu fazer com que o cliente acessasse a raiz, a origem do problema. Só que o que essa psicóloga esqueceu foi que ela viu eu ensinando a acessar a raiz do problema. Ela não me viu mostrando como é que eu resolvo o problema ali. Porque lembra, quando a Elizabeth acessar agora no vídeo que eu vou te mostrar a origem do problema, ela não está mais no pensamento, ela não está na análise, no raciocínio, ela não está na memória de curto prazo. Eu levei ela agora, vocês vão ver eu fazer isso, para o subconsciente. Eu estou acessando a informação celular dessa pessoa.
Então tenha muito cuidado, muita responsabilidade. Você está me vendo acessar a raiz do problema. Você não está me vendo tratar isso, tá bom? Agora descreve no corpo, sem abrir os olhos, aonde essa sensação está. Como está no corpo. Um tremor no corpo. Ah, como é esse tremor? É como se eu tivesse que correr de alguma coisa. Como se tivesse que correr. Muito bom, continua. Está fazendo um excelente trabalho. Minha cabeça também pressiona bastante. Aonde que pressiona? Essa estranha. É um tremor que parece que eu tenho medo. Alguma coisa eu tenho medo. Medo. Você consegue se conectar a essa coisa estranha que parece que tem medo? Isso. Eu sei que é difícil pôr em palavras, por isso basta você fazer. De novo, aceita. Ainda que seja medo, deixa o medo entrar, tomar conta de você, te possuir por completo. Como se você não lutasse mais contra ele, mas agora você se entrega a esse medo. Se entrega para isso de uma vez por todas em 3, 2, agora, deixa aí. Agora isso começa a aumentar dentro de você. Você diz que tem um tremor, deixa esse tremor aumentar. De 1 a 10, quanto está essa sensação agora? 8. Eu quero que você faça melhor que isso, Elizabeth. Você sabe como fazer. Acolhe isso, deixa isso tomar conta de você de uma vez por todas, em 5, em 4, em 3, 2, 1. Agora, Elizabeth, deixa isso crescer mais intenso, mais intenso. Eu vou contar. Isso vai ficar insuportável, isso. A partir de agora você vai para um outro lugar. Eu quero que o subconsciente te leve exatamente para a origem disso. Em 3, 2, 1, você está lá agora. De noite. De noite. Dentro ou fora? Atrás de mais pandemia. Eu e meus irmãos. Isso, agora começa a descrever a cena para mim. Muito medo. O que está acontecendo, Elizabeth? Meu pai chega tempo, brinca muito com a minha mãe. E ela esconde eu e meus mais 2 irmãos atrás. Isso. Olha pra você nessa cena, olha pra você nessa cena. Eu quero que você olhe e descreva a roupa que você tá usando nessa cena pra mim agora. Eu tô com um vestidinho estampado, de chita. Meu irmão tá com uma camisa xadrez sim. Qual a cor do seu vestido? Estampado de rosa. Aí. Esse é o suficiente para você ver que sim, é totalmente possível você acessar a informação do subconsciente, aonde verdadeiramente está localizado o trauma. E você resolver, porque agora que você acessou, basta você trabalhar com o método ressentir para você resolver isso numa única sessão. Não precisa 2, 3, 10 sessões. Uma única sessão, fazendo e sabendo fazer, você vai resolver o problema do teu cliente. Agora deixa eu te perguntar a parte mais importante. Eu te prometi que nessa aula eu ia te mostrar como você ia desenvolver segurança no atendimento. Você percebeu como é simples fazer esse atendimento? Agora sabe por que você vai sair dessa aula completamente seguro nos seus atendimentos? Porque a mudança de paradigma aqui é a seguinte. Você chegou até essa aula pensando, acreditando que você como terapeuta tinha que adivinhar o problema do seu cliente. E que se você errasse nessa adivinhação, você não ia conseguir dar um resultado satisfatório para o teu cliente. Correto? Foi isso que você pensou? O que eu acabei de te mostrar aqui é que você, terapeuta, com todo o seu conhecimento do mundo, jamais vai ficar adivinhando, tentando encontrar o problema do cliente. Você aplica o método ressentir, um passo a passo, você viu fazendo ali em 3, 4, 5 minutos, né? E o cliente, anota isso, essa é a virada de chave dessa noite. É o cliente que tem que acessar a raiz do problema, não você, terapeuta. Agora deixa eu te levar para um outro nível. Eu vou colocar aqui na tela até essa pergunta. Lembra que eu falei que você devia fazer uma avaliação? Enquanto você, terapeuta, tentava descobrir, adivinhar o problema do cliente, e aí você tentava, quando você, acho que é isso, você tenta convencer o teu cliente de que é isso, e o cliente fica com os 2 pés para trás, será que é isso mesmo? Ele está tentando me convencer? Ele quer meu dinheiro? Nessa técnica, nesse método, o cliente é que acessou a origem. Percebeu? Não era eu falando para Elizabeth o que é que estava acontecendo, não. Não. Eu até queria ver aqui, ó, vamos ver se eu consigo. Exatamente para a origem disso. Em 3, 2, 1, você está lá agora. De noite. De noite. Dentro ou fora? Atrás de mais pandemia. Eu e meus irmãos. Isso, agora começa a escrever a cena. É a Elizabeth que está contando para mim qual é a raiz do problema, qual é a origem.
Ela vai contar ali na sequência, ela vai dizer exatamente a cena, o fato, quem, como, que gerou aquele vazio, aquela ausência, parece que tinha um vazio. Lembra ela falando no início? Eu sinto que tem um vazio, que nada faz sentido, eu tenho tudo para ser feliz, mas não me sinto feliz. Ela vai me contar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, presta muita atenção comigo aqui. Se eu não tenho que convencê-la do que aconteceu, se eu não estou tentando adivinhar, sei lá, meu superpoder, o meu superconhecimento para dizer qual é o problema dela, é ela que está acessando e ela está visualizando isso dentro dela. Será que ela vai confiar 100%, 1000% no que ela está acessando? Percebeu? E agora ela acessou a origem, a raiz do problema. Qual é a pergunta que essa cliente vai fazer para mim? Se eu disser assim, ok, Elizabeth, você já viu qual é a raiz do problema, você já entendeu, você sabe de onde isso vem, essa sensação ruim, agora respira fundo, volta aqui comigo, vamos conversar. Ela abre os olhos, vai conversando comigo. Qual é a pergunta que ela vai fazer para mim? Antes ela tinha um sentimento horrível de vazio que ela não sabia de onde vinha. Agora ela sabe de onde vem. A pergunta que a cliente vai fazer para você nesse momento é: como é que eu resolvo isso agora, Paulo? Paulo, como é que faz aí tua terapia para resolver isso? Percebeu uma coisa? Nesse exato momento da avaliação, presta atenção, você está na avaliação. A cliente está pedindo para você para comprar sua terapia. É nesse momento aqui, ó, da avaliação, que você vai montar com essa pessoa um pequeno plano de terapia para valorizar o seu trabalho, para dizer para ela o que esperar da sua terapia, o que não esperar da terapia. Ou seja, você está alinhando as expectativas para que ela não saia frustrada. Logo, se você diz o que ela pode esperar ou não da sua terapia, você tem a garantia de 100% de satisfação do cliente. E você está dizendo para ela, olha, isso aconteceu tal coisa, então a gente vai trabalhar assim, assim, assim com a minha terapia e vai resolver. E aí você que é constelador, você que é psicólogo, você que é TRG, você que é humanoterapeuta, você que é radiestesista, você pode aplicar inúmeras técnicas em conjunto ao método Ressentir, que só vai tornar seu trabalho único, porque o teu jeito de fazer isso vai ser ainda mais poderoso. Você entendeu? E é nesse momento que o valor da tua terapia se torna também incomparável. Porque ela pode sair dali sabendo que esse sentimento de vazio, que a depressão, que não sei o que a insônia surgiu em tal momento. Mas em nenhum outro terapeuta ela vai ter a continuidade do processo de resolução. Logo, só tem uma opção, é resolver ou resolver, e a pessoa certa para resolver é você. Você entendeu como ser seguro no seu atendimento? Por que a avaliação é fundamental? E de que maneira que você é capaz de garantir 100% de satisfação do teu cliente? Eu quero te mostrar um videozinho curto agora, presta atenção. Como fidelizar o cliente? Como funciona o teu processo de terapia hoje em dia? Você começa fazendo uma avaliação, sim ou não? Não. O que eu quero te perguntar, se você define com o cliente qual é o resultado que o cliente vai ter. Se você define, olha, o que nós vamos tratar e resolver é isso. Não. Eu vejo a ideia, a intenção de um terapeuta de fidelizar o cliente como algo que não funciona. Mas o que me preocupa mais na nossa conversa não é isso. É o seguinte, você já foi viajar? Já. E você já saiu viajar sem saber para onde ia? Não, sempre eu sabia para onde ia. Eu acho que ninguém é louco de fazer uma viagem sem saber qual é o destino. E por que eu tô te falando isso? Porque eu quero te convidar hoje a você mudar completamente a maneira com que você atende teus clientes. Eu quero te convidar a você ser uma terapeuta referência, uma terapeuta que entrega resultados e que prova os resultados que tem. Quando você diz que não define com o cliente qual é o problema que vão resolver, teu cliente está entrando numa viagem sem saber para onde vai. Sem rumo, né?
Faz sentido? Mas pra eu você? senti isso, muito sentido, muito. A gente precisa realmente conhecer tudo isso para poder ajudar o cliente a fazer algo assertivo. E aí, faz sentido para você? Esse vídeo te ajudou a pensar? Vamos ver a mensagem da Paola. Não sei quanto cobrar e não consigo dizer quantas sessões fazer. Porque você não faz avaliação. Se você fizer a avaliação, inclusive isso é algo que eu mostro no programa Viver de Terapias. Como é que você planeja passo a passo a sua avaliação, como é que você organiza a sua avaliação para que ela garanta o sucesso da sua terapia, para que você tenha não apenas um cliente satisfeito, mas que você tenha clientes que vão se transformar em provas. Eu costumo falar de um paredão de provas. O que é um paredão de provas? Pensa no seguinte, o teu Instagram está lá trabalhando para você 24 horas por dia, sem você gastar nenhum centavo. Se você não tem nenhum vídeo de clientes falando do resultado do teu trabalho, você não tem provas do que você faz. Agora, se você entrar no meu Instagram e encontrar 10 depoimentos de pessoas falando que o programa Viver de Terapias mudou a vida desses terapeutas, que depois do Viver de Terapias eles têm mais clientes que pagam pela sua terapia, não sou eu falando, são os meus alunos. Está provado. Então, aquelas provas, elas vendem por mim. O mesmo tem que acontecer com você, terapeuta. Os teus resultados é que precisam vender, não você. Se você tenta vender, você é um chato. Então, é muito importante você descobrir, você aprender que quem tem que vender são as provas do teu sucesso, tá? Olha, eu espero que você tenha feito um belo resumo até aqui. Eu espero que você tenha feito um mapa mental, anotações, fotos, prints. E eu quero que você poste o máximo deles nos seus stories do teu Instagram e marca @paulobarbosaoficial para que eu possa dar esse prêmio maravilhoso que eu prometi para você. Combinado? Bom, vamos em frente. Vamos fazer uma revisão? O que você aprendeu até aqui? Vamos lá, resumo da aula. A primeira coisa que a gente aprendeu foi o que impede o sucesso da terapia, que é trabalhar no pensamento e na vontade. Ou seja, quando você está focado em resolver o problema do cliente através da mente consciente, que é apenas 5%. Não é o que acontece, mas como foi sentido. Essa é uma chave que eu falei diversas vezes aqui, talvez você não tenha pegado. Então, como eu notei que ninguém escreveu nos comentários essa chave poderosa, eu quero que agora você escreva isso nos comentários. Não é o que acontece, mas é como foi sentido. Quando você tenta tratar um cliente com o pensamento, tentando analisar, tentando ressignificar através do pensamento, da análise, do raciocínio, tua terapia não vai ter resultados duradouros. Ela vai aliviar por um tempo, ela pode até melhorar a vida do teu cliente, mas ela não vai transformar a vida do teu cliente. Porque você precisa modificar a informação arquivada na célula, o sentimento que foi programado na célula da pessoa, para só então você ter um resultado 100% duradouro. Não esquece, meu Instagram para você me marcar, para você ganhar o presente é @paulobarbosa.oficial. Vamos lá, mais mensagens aí, minha equipe. Cris, tem psicólogas cobrando R$80? Sim, tem. E tem terapeutas cobrando R$30, R$50. O problema, ou melhor, isso só é um problema quando você não sabe como educar os teus clientes. Quando você não constrói a tua autoridade, então você se torna comparável. Quer ver um exemplo? Se você é psicólogo e você se apresenta apenas como psicóloga, logo você é comparável com a psicóloga da outra rua. Amanhã, na aula de amanhã, eu vou ensinar, eu vou mostrar o que você faz para que você jamais volte a ser comparada com outro profissional. Para que jamais o preço que você cobra seja olhado assim, nossa, mas é caro, porque a outra cobra tanto. Eu moro no interior e os clientes não pagam muito. Deixa eu te falar uma coisa, Carla. Desde o advento da internet, nós não somos mais escravos do lugar em que vivemos.
Você pode atender clientes de todo o Brasil e até do mundo, desde que falem a mesma língua que você fala. Se você fala português, se você fala português e inglês, o mundo é ainda maior. A pergunta é, por que hoje a tua visão de mundo se restringe ao teu bairro, à tua cidade, às pessoas que você conhece? É você que está com uma visão muito curta. E eu vou te mostrar na aula 2 como ter um posicionamento em que você se torna única e incomparável. O que você vai fazer para ter mais clientes que pagam pela sua terapia e aumentar o valor da sessão que você recebe? Então, assiste aqui comigo agora o depoimento da Márcia. Mudou completamente. Imagina, se antes eu atendia de 2 a 3 na semana e hoje eu atendo de 13 a 15 na semana, com certeza mudou. Mudou muito. Você prestou atenção que ela falou que agora ela atende de 12 a 15 por semana? Mas não é só isso. Eu tenho um outro vídeo da Márcia falando com a gente. Sobre o método Ressentir, fiquei muito enlouquecida quando eu vi esse método, né? E logo nos primeiros clientes ali eu já consegui, né? Inclusive, eu consegui ajudar uma pessoa a encontrar, né, uma memória de dor que ela tinha no útero da mãe. E assim, hoje, o método eu cobro R$1.200 com muita segurança, porque o método, ele é simples, sabe? Tipo, ele é algo muito grandioso pelo resultado que ele gera, né? Mas ele é simples para a gente poder aplicar. Ele foi elaborado de uma forma muito simples, que a gente simplesmente segue os passos ali e consegue aplicar. Você prestou atenção que ela está falando que ela recebe R$1.200 para aplicar o método Ressentir que eu te mostrei na aula de hoje? O mesmo método que te dá total segurança nos teus atendimentos, o mesmo método que possibilita que o teu cliente chegue à raiz emocional do problema sem que você tenha que adivinhar nada. O mesmo método tão simples que ela está falando, que é tão poderoso e que é capaz de resolver o problema do cliente numa única sessão. Agora, eu quero voltar a Márcia de novo aqui para mostrar um detalhe nessa fala dela. Presta atenção quando ela diz isso aqui, ó. Sobre o método Ressentir, eu fiquei muito enlouquecida quando eu vi esse método. Hoje, o método eu cobro R$1.200 com muita segurança. Você prestou atenção no que ela disse? Presta atenção que ela vai falar de novo. Hoje, o método eu cobro R$1.200 com muita segurança. É isso aí, eu me despeço de vocês por aqui com esse convite para a próxima aula. Amanhã eu vou te mostrar como é que você pode realmente cobrar o valor que você bem achar justo pela sua terapia e ter clientes que vão realmente pagar para você o valor que você cobra. Olha, eu falei diversas vezes amanhã, mas eu estou equivocado. Na verdade, a próxima aula é na quarta-feira, dia 18, às 20 horas. É isso mesmo, tem tempo de você compartilhar essa aula aqui com vários outros terapeutas, com vários grupos de terapeutas. Quem é os teus 5 terapeutas de confiança, de fé, que você precisa compartilhar essa aula com eles? Compartilha, você tem o dia de amanhã para reassistir essa aula, para rever os pontos mais importantes. E não esquece, coloca na sua agenda, quarta-feira, 20 horas, eu tô de volta. Quarta-feira, 20 horas, você vai aprender a se tornar um terapeuta único, você vai se tornar incomparável. Escreve para mim aqui, incomparáveis. Você vai descobrir como ser respeitada. Você vai aprender por que o cliente vai escolher você e não nenhum outro terapeuta. E ele vai querer ser atendido somente por você. Eu vou te mostrar isso na aula de quarta-feira. Somente isso vai fazer com que você tenha muito mais clientes que pagam pela tua terapia. E é por isso que eu te vejo na próxima quarta-feira. Você já curtiu a aula de hoje aqui? Já se inscreveu no canal? Não esquece! Fica agora com esses depoimentos das minhas alunas. Beijo! Te espero na quarta-feira. Tchau, tchau! Meu nome é Ângela, sou psicóloga formada há mais de 10 anos. Meu nome é Alexandra e estou nessa transição de enfermeira e terapeuta. Fiz formação em TRG, né? Comecei o meu processo como terapeuta pela TRG. Eu me chamo Márcia Granville. Eu tenho várias formações. Com muita arrogância, Paula, eu já ganho R$10.000. Só porque eu não imaginava o que esses 10 mil me custava. Só não tinha cliente, né? E nem sabia como conseguir ver o problema do cliente, assim, em primeiras sessões e tal. Isso era muito complicado para mim.
Eu nunca postei uma foto minha em rede social, ninguém nunca tinha me visto antes. Eu tinha muita dificuldade também de cobrar do meu cliente, porque eu me sentia insegura nos atendimentos. E aí, assim, eu já estava há alguns anos fazendo cursos, muitos cursos, né? E aí, assim, não estava conseguindo me divulgar da forma correta, ter clientes como eu gostaria. Às vezes é uma forma de pagamento que não estava sendo feita. A forma de não ter clientes. E hoje eu entendo que eu quero, né, ter clientes pagantes, só que trabalhar menos, ter qualidade de vida, qualidade para minha família e tempo para mim. E foi nesse encontro que hoje a minha terapia aumentou, eu conquistei no final um grupo de 12 mães. O viver de terapias, para mim, foi uma coisa assim, tenso, mas ao mesmo tempo é libertador. Mas deu tudo certo, hoje eu estou bem, já estou com algumas clientes, pagante. Comecei a aceitar o desafio de postar vídeo todos os dias e foi libertador, foi doloroso, foi desafiador, mas é muito gratificante. Hoje eu estou trabalhando com um grupo de 10 mulheres. E aí, quando eu entrei no Viver de Terapias, no momento que eu consegui entender tudo que eu fazia de errado, o que estava me afastando, né, do sucesso, ali tudo mudou. Todas as pessoas que começaram a chegar até mim, eu conseguia fechar com elas. Todos os dias eu tenho pessoas me chamando, querendo agendar. E nesse viver de terapias, eu me permiti ser mais polida dentro das minhas formações e criar o meu método. Eu fiz uma transformação gigante dentro de mim. Eu digo para vocês, vale a pena, é corrido, mas é transformador. Você tem o seu método, que com todos os seus conhecimentos você vai agregá-los no atendimento. E é isso que é o seu diferencial. E com certeza no Viver de Terapias vocês vão ter disso. E toda vez eu dizia a mesma coisa. Então vai valer cada aula, vale o dinheiro que vocês pagaram. E vai dar tudo certo. Porque se deu comigo, minha gente, vocês vão tirar de letra. Abre o peito e vai para frente, que vai ser um momento único. E olha, um detalhe. Passa rápido demais. Eu nem fiz os grupos ainda e agora tá abrindo minha visão para fazer os grupos. Então me aguardem. Nós chegamos umas e saímos outras. Nós saímos gigantes. Não existe curso igual a esse. Não existe.